Nesta primeira parte da aula de tecido nervoso, começamos com essa imagem de uma dissecação do sistema nervoso. Nós vemos essa porção central mais volumosa, começando com o encéfalo, tronco e medula espinhal. Os três compõem o sistema nervoso central, por estar no centro do corpo. A partir daqui irradiam algumas porções que vão para as porções periféricas do corpo e compõem o sistema nervoso periférico. Aqui nós temos as diversas funções do tecido nervoso. Ele que tem como principal célula o neurônio. O neurônio tem duas partes ou três partes principais. Esse volume de citoplasma que envolve o núcleo é chamado de pericárdio. A partir dele saem alguns prolongamentos curtos e bastante ramificados chamados de dendritos. E também tem um prolongamento bastante longo que se ramifica na sua porção final. Esse prolongamento é chamado de axônio. A porção final dele é chamada de telodendro. O axônio começa nessa porção triangular chamada de cone de implantação. Os axônios podem ter ou não camada de mielina, que são dobras de membrana citoplasmática de outras células vizinhas que isolam a passagem de transmissão nervosa. As regiões entre as barrinhas de mielina são chamadas de nodos de Ranvier. Os axônios e toda a membrana celular de um neurônio, ela é colocada pronta para receber informação sensorial graças a umas proteínas que estão presentes na membrana citoplasmática e elas levam sódio para o meio extracelular, de modo que fica uma maior quantidade de sódio no meio extracelular e uma maior quantidade de íons negativos no meio intracelular. Isso cria a polarização. Graças a isso, a transmissão do impulso nervoso ocorre. Para isso, nós precisamos estar vivos, precisamos consumir glicose, captar oxigênio para produzir ATP e dar energia para funcionar a bomba de sódio. Os neurônios eles podem ter diversas formas. Nós vemos aqui as três principais formas de neurônio. Nós temos o corpo celular ou pericárdio, a partir dele surgindo vários pontos ou polos, gerando prolongamentos. É um neurônio multipolar, mais comum do corpo humano. A segunda, nós temos o corpo celular partindo dois polos, gerando dois prolongamentos. É o neurônio bipolar, encontrado na retina e mucosa olfatória. E no terceiro caso, o corpo celular, de onde parte um único prolongamento, que logo em seguida, após um curto trajeto, geram dois prolongamentos. É o neurônio pseudo-unipolar encontrado nos gânglios do sistema nervoso periférico. Os neurônios também podem variar muito de tamanho, desde o tamanho próximo de uma hemácia a um tamanho que a gente poderia ver se colocasse na nossa palma da mão. E também variam muito com relação à forma. Aqui nós vemos nessa imagem aqui, em HE, um neurônio com um corpo celular relativamente estrelado, todo cheio de retículo plasmático granular, que são essas manchas roxas que nós vemos aqui, chamadas também de corpúsculo de início. Aqui na imagem da direita, corada por impregnação argêntica, nós temos o corpo de neurônio com a forma piramidal e aqui embaixo, mais uma vez, com a hematoxilinosina, uma forma elíptica. Os corpos de neurônios podem ser encontrados em três locais: na substância cinzenta do sistema nervoso central, nos núcleos, que são regiões de substância cinzenta envoltas por substância branca, também do sistema nervoso central, e nos gânglios do sistema nervoso periférico. Aqui nós temos em destaque uma dilatação, que é um gânglio do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, quando nós temos áreas com vários corpos celulares, podendo ter algumas porções de prolongamentos, essas áreas compõem a substância cinzenta ou os núcleos. Aquelas regiões que têm apenas prolongamentos de neurônios, mas não têm seu corpo celular, são chamadas de substância branca. A substância cinzenta no sistema nervoso central, no encéfalo, aqui nós temos o cérebro, ela fica localizada perifericamente, essa região mais escura. E centralmente nós temos a substância branca, dentro da qual podemos encontrar às vezes alguns núcleos. Na medula espinhal ocorre o inverso, a substância branca fica perifericamente e no centro nós temos o famoso H medular, onde está concentrada a substância cinzenta, e aqui no centro nós temos o canal medular que tem o líquido céfalo-raquidiano. No sistema nervoso periférico, uma área com coleção de corpos celulares e alguns prolongamentos é chamada de gânglio. Quando nós encontramos apenas os prolongamentos dos neurônios envoltos por tecido conjuntivo, isso forma o que chama de nervos. Os neurônios eles podem formar redes neuronais. Na próxima aula nós vamos explorar mais as redes neuronais. Aqui nós temos uma pequena rede com três neurônios, o primeiro chamado sensitivo, o segundo o interneurônio e o quarto o neurônio motor. Vamos explorar mais como essas redes funcionam e o seu potencial.